A paz do Senhor, boa noite a todos. Eu quero deixar uma mensagem, um estudo, com o nome desse estudo é O Noivo e a Noiva, Deus e Israel. E o primeiro versículo que eu quero começar por ele se encontra em Gênesis capítulo 12, onde nos diz a palavra do Senhor assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Neste primeiro versículo podemos ver uma promessa da parte de Deus a Abrão, mas também uma ordenança para Abrão, para que ele saísse da sua terra, lá da Mesopotâmia, lá da terra de Harã, para uma terra qual o Senhor o mostraria. E ali Abrão ele pega a sua família e começa a peregrinar pelas terras de Canaã. E Deus vai, mais à frente, Deus vai reiterar esta promessa e vai dizer para Abraão que esta terra a qual ele estava, Canaã, seria dada à sua descendência. Ali começou uma nação. Ali, através de Abraão, começou esta nação, a qual hoje nós conhecemos como Israel. E Deus ele fez esta promessa para Abraão, para que ele saísse da sua terra. E Abraão ele respondeu a este chamado. Abraão ele foi obedecendo ao chamado de Deus. E ali, em Êxodo capítulo 19, vai ocorrer o casamento entre Deus e Israel. Quando Deus ele tira Israel da servidão, da escravidão, da terra do Egito, liberta através de Moisés. Eles estão no Monte Sinai. E Deus vai dizer, através de Moisés ali, no capítulo 19, versículo 5, a palavra diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Ali no capítulo 20 também, Deus ele vai dar mandamentos para o povo de Israel. Deus vai dizer para aquele povo as mitzvot, que são as leis, os mandamentos, as 613 preceitos que Deus deu àquele povo. No capítulo 20 começa assim: então falou Deus todas as palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabat, do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas.
porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E o 7º dia descansou. Porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui está relatado as mitzvot, os mandamentos que Deus deu para o povo de Israel. Mas Israel, ele vai quebrar os mandamentos do Senhor. Israel vai começar a adorar outros deuses. Israel vai quebrar a aliança feita com o Senhor. E nós podemos ver em Jeremias capítulo 3, vamos abrir aqui. Jeremias capítulo 3 vai dizer: eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta. E não queres ter vergonha? Ao menos desde agora não me invocarás, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. E ali no versículo 7 diz mais: e eu disse, depois que fez tudo isso, voltará para mim, mas não voltou. E viu isso a sua leivosa irmã Judá. E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também a ela mesma se prostituiu. Aqui nós podemos ver que Deus está dizendo através de Jeremias. E Jeremias, essa profecia está se referindo também a Deuteronômios 24. Vamos lá para Deuteronômios 24, para nós poder entender. Olha só o que diz Deuteronômios 24. Que diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não lhe sairá guerra, nem se lhe impor carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Aqui é o que Jeremias está dizendo sobre o casamento. É com esta profecia, com esta palavra de Deuteronômio 24, é o que Deus está dizendo. Em outras palavras, Deus está dizendo para Judá, para aquele povo que Israel pecou. Quando aqui fala de Israel, está falando das 10 tribos, as 10 tribos do sul. Porque houve esta separação entre 10 tribos seguiram Jeroboão e 2 tribos seguiram Roboão. E as 10 tribos que seguiram Jeroboão, começou a adorar outros deuses. Começou ali a fazer altares para esses deuses. E todos os reis de Israel foi um mais pior do que o outro. Todos andaram nos caminhos de Jeroboão.
E nós podemos ver que esta carta de repúdio que foi dada por Deus a Israel, nós podemos ver que aconteceu pela idolatria. E a idolatria comparado à prostituição, ao adultério. Nós podemos ver que isso se comprova no livro de Oséias. No Oséias capítulo 1, diz assim, o princípio, lá no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, o princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois o Senhor a Oséias, vai e toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando do Senhor. Foi-se e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú. Farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, deu à luz a uma filha e lhe disse, põe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, a Loruama concebeu e deu à luz a um filho. E lhe disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Aqui nós podemos ver o adultério de Israel. E ali diz que Deus destruiria com Israel. E nós podemos ver lá em 2 Reis esta destruição. Vamos abrir lá. 2 Reis. Aonde foi consumado este divórcio de Deus a Israel. 2 Reis 17. Vamos ver aqui o capítulo 17. Lá no versículo, vamos começar pelo versículo 1. Aqui, ó. Vou começar pelo versículo 1. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá. E reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e dava-lhe presente. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presente ao rei da Síria, cada ano como dantes. Então o rei da Síria os encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e o cercou 3 anos. No ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e o transportou a Israel para a Síria, e fê-lo habitar em Rala, em Rabor, junto a Gozã, na cidade dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, temeram a outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, nos costumes dos reis de Israel, e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde as torres dos atalaias até a cidade forte. E ali queimaram ali incenso todos os altos, como as nações que o Senhor transportara diante dele. Fizeram coisas ruins para provocar a ira do Senhor. Então aqui nesse capítulo, todo o capítulo 17 fala da destruição de Israel. E o rei, né, o rei da Síria, ele colocou outros povos ali em Samaria. Povos que adoravam outros deuses. E ali houve uma mistura a qual
teve uma junção e deu origem aos samaritanos. E nós podemos ver que havia uma briga política, religiosa, entre Samaria e o povo de Judá, em Jerusalém. Nós podemos ver isso em João 4, onde aquela samaritana diz para Jesus: vocês dizem que devem adorar lá no templo, mas nossos pais adoravam ali no monte. E Jesus vai dizer que eles adoravam o que não viam, o que não conheciam, mas que chegaria um momento que deveriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Ali, Jesus ele começa a tratar sobre isso, sobre essa contaminação, essa idolatria, essa falsa adoração que os samaritanos adoravam. E aqui, quando foi dada a carta de divórcio, Deus mandou Israel embora. E ele estava alertando no capítulo 3 para Jerusalém, né, para Judá não seguir os mesmos caminhos. Mas Judá, vendo tudo que Israel fez, estava fazendo igual. E Deus ele permite que Nabucodonosor viesse, cercasse Jerusalém, destruísse o templo, levasse cativo. Mas Deus não permitiu que houvesse uma destruição completa em Jerusalém, no povo judeu, no povo de Judá, para que a promessa pudesse se cumprir. Qual promessa? De que Jesus viesse da descendência de Davi. Glórias a Deus, aleluia. Então todo esse casamento entre Deus e Israel, muitos falam que a noiva é a igreja. Mas nós temos que entender que a noiva, a igreja do Senhor, a igreja é formada de judeus e formada de gentios. Paulo vai escrever isso em Romanos capítulo 11. Há uma profecia de uma restauração de Israel. E nós estamos contemplando com os nossos olhos essa restauração. Porque em Ezequiel, no capítulo 37, começa a profecia acerca da restauração de Israel. A restauração física e a restauração espiritual. Porque olha o que diz a palavra de Ezequiel 37. Veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizarei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito, o Ruá, o Espírito de Deus. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos secaram e pereceu. A nossa esperança nós estávamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas,
e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e viverei. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aqui está a profecia. Quando, depois da morte de Jesus, da ressurreição, depois ali, quando os apóstolos vieram, Roma vai destruir com Jerusalém, vai acabar com o segundo templo, e Israel vai ser disperso entre as nações. Mas havia uma profecia de restauração, de trazer o povo novamente para a terra de Israel. E esta profecia se cumpriu ali por volta de 1940 e poucos, não lembro bem a data, quando Israel voltou a ser nação. Ali começou a profecia a se cumprir da restauração física. Ainda falta a restauração espiritual. E estamos próximos dessa restauração espiritual. No capítulo 40 em diante ali, nós vamos ver a restauração do templo de Jerusalém. Aqui se refere à Nova Jerusalém, que vai descer do céu, ataviada, como uma noiva preparada para o noivo. E nós podemos ver lá em Romanos 11, para nós finalizar esse estudo, que diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabes o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões, que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torna-lhe-se a sua mesa em laço, armadilha em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação da minha carne, e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, tu sendo o zambujeiro, nós somos o zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te glorias, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Nós não podemos nos gloriar do povo judeu. Nós não podemos achar que somos melhores do que os judeus. Não. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, temes, pois, que não
te poupe a ti também? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade de Deus. Se permanecerem na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados pela sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amado por causa dos pais. Aqui podemos ver, glórias a Deus, que a igreja é formada por gentios e Israel pelos judeus. Então, aqui é o futuro que vai acontecer na vinda de Jesus. Jesus virá para buscar a sua igreja, judeus e gentios, para cumprir. De Sião virá o libertador e desviará as impunidades de Jacó, desviará os pecados de Jacó. Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja, que possamos aprender que a noiva de Deus é formada por gentios e judeus, judeus e gentios. E essa restauração está cada vez mais próxima. Porque em Mateus 24, Jesus cita a parábola da figueira, que quando a primavera está chegando, quando está próximo, né? Próximo está o verão. E nós entendemos que esta parábola se refere ao povo de Israel. Eles já se tornaram uma nação. Eles já cresceram fisicamente. O povo de Israel está voltando. As tribos estão voltando para Israel. Agora já está próximo a restauração espiritual, para que possa se cumprir as promessas de Deus. Fiquem na paz, uma boa noite e Deus abençoe a todos.